Cheguei! Então, hoje eu vou falar sobre racismo. Eu convidei 2 amigos meus para discutir esse tema, que é muito importante. E eu espero que vocês assistam esse vídeo de mente aberta e buscando aprender, melhorar, pra gente conseguir conviver melhor na sociedade e ter empatia com o outro. Não se esquece de já curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho e no final comenta o que você achou. Solta a vinheta! Gente, então, eu tô aqui com os meus amigos maravilhosos, que eu amo de paixão, que sempre me ensinam muito, que é o Dan e a Fabi. A minha irmã vai colocar um Instagram deles aí pra vocês verem. Primeiro, vamos falar do porquê que a gente tá fazendo isso, né? Primeiro que é sempre muito importante, ainda eu acho que na minha bolha social, o meio que eu convivo, as pessoas com quem eu convivo, existe muita pouca pauta sobre esse assunto que é tão importante, né? A gente não adianta só a gente falar, se pôr como antirracista, a gente tem que agir como antirracista. Então eu achei importante fazer esse vídeo. Não sei se todas as pessoas têm ideia do porquê que existe o racismo, porquê que existe a discriminação pela cor da pele, né? E até a gente fazer um contraponto do racismo reverso, que é muito falado, né? Tipo, por que a pessoa... mas quando me chama de branquelo, quando fala que eu fico vermelha, não fico bronzeada? E toda a questão. E esse ponto é simplesmente por uma coisa muito fácil que a gente aprende na escola, mas parece que a gente esquece e finge que tá tudo bem porque não foi com a gente, que é a escravidão. Que aconteceu por muito tempo, em que os negros não tinham absolutamente nenhuma liberdade ou sequer indício de que eles tinham uma vida em si, né? Eles eram destratados, humilhados, violentados de todas as maneiras possíveis e é isso que até hoje traz consequências. Mesmo quando teve lá a Lei Áurea, que a Princesa Isabel declarou a liberdade, enfim, os negros não tiveram nenhum amparo do governo da monarquia na época, né? Teve negros que até se submeteram novamente à escravidão porque, em troca de comida, moradia, porque era o que tinha. Porque ninguém fazia questão de enxergá-los como seres humanos. E é simplesmente por isso, gente, essa pequenininha coisa que hoje existe o racismo. Só pra vocês entenderem que mesmo alguém me chamando de branquela, sei lá, isso não se compara nunca, em nenhum patamar, com algum xingamento em relação a outras pessoas que são negras, entendeu? Às vezes parece que as pessoas não param pra refletir no que não afeta a vida delas, né? Do que não foi com os antepassados delas, no que hoje em dia não faz diferença pra elas, mas pra outras pessoas fazem, e a gente tem que parar pra refletir, né? Muito do resultado do que a sociedade é hoje é por conta da visão eurocentrista que a gente tem. Tipo, nós mesmos temos, nossa sociedade se moldou a isso. Então, quando você falou da história e etc., aí é exatamente isso, sabe? Como o negro sempre foi retratado, isso dá pra ver de vários jeitos, várias maneiras, igual sempre, por exemplo, em livro de história, que é onde nossa sociedade se baseia, onde a gente aprende as coisas, né? Até chegar no hoje. Por exemplo, o negro e o indígena, tanto o negro quanto o indígena, sempre ser retratado como povos nativos, e quando se trata de civilização e etc., é sempre o homem europeu. E, sabe, essa visão que a gente tem e não ter meio que essa noção de dívida, sabe? Então, como é que eles conseguiram tudo isso? Tipo assim, a partir do sofrimento de quem, sabe? E outra coisa que você falou que eu acho muito importante pontuar é que, por exemplo, pode até não afetar algumas pessoas, mas assim, é um problema sociológico, né? Um problema que uma parcela sofre, mas é um problema social. E nós, como cidadãos, né, temos que aderir à causa, não só a causa negra, mas também como LGBT, das pessoas que não têm casa e etc. Então, assim, eu acho que tem muito desse problema, eu enxergo muito isso das pessoas só enxergarem como se fosse, por exemplo, o problema dos negros. Então, tipo assim, racismo existe, beleza. Sei que racismo existe, acabou. Vou postar uma foto preta, fiz minha parte, e é exatamente o que você falou, sabe? Não para por aí. Tipo, isso... O que fez, sabe? Tipo, o que você fez pra mudar? Você parou pra refletir? Então, assim, eu acho que é sempre um buraco muito mais embaixo
que as pessoas não falam sobre isso, não tem uma delicadeza sobre isso, assim como várias outras coisas, várias outras situações, mas que as pessoas não têm essa delicadeza, não têm essa empatia e não têm, sei lá, eu sinto que elas ignoram, sabe? Porque olhar crítico, assim, é sempre bom ter. Só que é muito claro que tem alguns assuntos que são mais falados que outros e acaba que fica nessa meio que zona de mérito, sendo que, na verdade, não tem. Existiu a Lei Áurea, a Princesa Isabel assinou, então, em momento nenhum, você fez uma preparação para essa mudança. Então, desde o povo que estava incluso nessa lei, então você deixou de ser escravo, como aqueles que eram os donos dos escravos, não teve uma mudança, foi uma mudança vazia. Qualquer tipo de movimento que você faz, não interessa em que setor da social você esteja mexendo, cara, não dá para você fazer um movimento sem preenchê-lo de conteúdo e significado. Vai e escreve uma lei e fala, olha, agora os negros deixaram de ser escravos. Os negros não sabem que eles deixaram de ser escravos. Isso não fica claro. Eles querem deixar de ser escravos, isso sim. Você não precisa saber muito para saber que aquela situação que você está não é favorável. Primeiro ponto. Só que as pessoas que eram donas não perceberam que, cara, a realidade mudou. Você não é mais dono. Então, o negro não deixou de ser objeto. Ele continua sendo um objeto, ele continua sendo o criado mudo, ele continua sendo o objeto físico dele. Que ele não tem alma, ele não tem espírito, ele não tem propriedades humanas. Ele é um objeto. Então, ele é passível de punição física, ele é passível de violência sexual, ele é passível de... Você decide se ele vai ter vida ou se ele não vai ter vida, porque ele é um objeto seu. O escravo se tornou uma propriedade. Uma vez que você não preenche esse movimento de fim da escravidão, não tem como isso ir para frente. E aí vem o problema que nem a Vi falou, movimento Black Lives Matter. Cara, em um primeiro momento, o movimento era repleto de significado, porque esse movimento tinha um conteúdo, ele era forte, e você percebia nas imagens, quem estava lá, não estava lá para brincar. Só que cresce e cresce. Quanto mais cresce, mais as pessoas vão começando a fazer parte, o significado vai se perdendo. Então, em vez de você ir na rua e tocar fogo num prédio, você posta uma foto com fundo preto e você acha que é suficiente. Você acha que só porque você tocou na pauta, eu fiz a minha parte. E você esquece da sua tomada de decisão, que é a transformação e colocar conteúdo nesse movimento. Então não é você postar numa rede social ou você abordar esse assunto, sendo que você não tem o conteúdo dentro de si. Você tem que ser antirracista. Esse é o conteúdo que é minimamente necessário para você entrar nessa pauta. Porque se você não entra nessa pauta, existem N setores na sua vida que são racistas e você não percebe. Enquanto você não assumir dentro de você ser antirracista, você não está disposto e preparado para ver esses outros setores. E você continua perpetuando. E a sua foto ou a sua postagem cai no esquecimento e acabou. E você vai continuar perpetuando os outros setores, entende? Tomar um posicionamento, tomar partida nisso, tem que ser repleto de conteúdo. Você tem que embasar ele não só com pessoas, mas sim com conteúdo próprio. Porque senão não vai pra frente. Eu fiquei super irritada com todo esse movimento e com o que ele se tornou e ver tanta hipocrisia, tanta superficialidade e essa militância que só dura na internet, que se baseia num post que é limitada a uma hashtag e pronto, acabou. É uma opressão que acontece, não é hoje, não foi ontem, não foi semana passada. Isso é tipo assim, centenas de anos. E, esse ano um monte de criança morreu, preta na favela, pobre, morreu com um tiro na cabeça, criança confundida com um traficante pelo polícia. E, tipo, sabe, o que me deixou muito irritada é pensar, cadê essas pessoas, sabe? Essas vidas, tipo, chega a ter um valor pra você? Porque, assim, o que me deixou muito irritada e também hipocrisia foi essa falta de posicionamento das pessoas, dos brasileiros principalmente, frente a toda essa violência que acontece no nosso país. E no Brasil, 54% da população é negra. E onde que tá essas pessoas, sabe? Tipo, cadê seu professor negro, CEO negro de uma empresa, sabe? Tipo, por que você só vê essas pessoas como lixeiro ou, enfim, faxineiro, etc., sabe? Esses exemplos que são escancarados e que as pessoas simplesmente não fazem nada porque a realidade é que se sentem
superiores. E na hora de você repensar o seu palavreado, as suas atitudes, como você pensa, o mínimo, não precisa nem partir Exato. muito de ir pra outras pessoas, de você, sabe? Se perguntar, tipo, meu, será que eu já fui racista alguma vez? O que eu posso fazer pra mudar? O que será que eu posso fazer pra ajudar? Ou, meu, vou ler um livro sobre isso, sei lá, vou ver um documentário. Ou, tipo assim, qual vai ser a sua atitude quando você vê um amigo seu sendo racista? Qual vai ser a sua atitude quando você vê um policial humilhando um negro ou abordando ele de uma maneira totalmente violenta e opressiva, sabe? E começar a entender que a gente faz um papel nela, sabe? Quem a gente elege também mostra o quanto a gente é racista e o quanto a gente não é. Sabe? Exatamente. Porque aquela pessoa tá lá pra te representar. Então você tem que escolher em quem você vai votar, como você vai resolver agir, sabe? E a gente tem que ir atrás. É a gente que tem que ir atrás. É o que eu falei. Não tem que ser nenhuma pessoa negra que tem que vir me procurar. Tipo, por favor, repense seus atos. Sou eu que tenho que fazer isso. Sabe por quê? Porque fui eu que causei isso em primeiro lugar. Foi as pessoas da minha cor de pele, foram os meus ancestrais. Pra querer saber mais, pra saber como eu posso mudar, como eu posso enxergar o que eu não enxergo e que eu quero saber. Tem muita gente que fala, tipo, não, eu não sou racista. Mas você tá sendo, entendeu? Se uma pessoa negra tá falando, você tá sendo, você tá, acabou. Acabou. Pode não ter sido sua intenção, mas você tá sendo, você tem que rever, porque a gente tem esse privilégio de anos, sabe? E é por isso que eu acho tão importante, tipo, tanto que quando aconteceu tudo, eu fui conversar com a Fabi, fui conversar com o Dan, tipo assim, por favor, eu quero saber, sabe? Eu quero, tipo, tentar entender, eu quero ouvir o lado, o que acontece, sabe? Porque pra mim, isso não cabe na minha realidade mesmo. E tá na hora de começar a ter sentido o porquê que acontece e como mudar, sabe? Tá na hora da gente começar a criar essa consciência coletiva. Não importa só o meu, importa de todo mundo, até porque todo mundo vive na mesma sociedade, todo mundo compartilha o mesmo mundo. Então vamos, né, ter um pouquinho mais de mente aberta. E uma coisa que eu tava nos meus estudos, que eu achei muito interessante, que eu consegui muito comparar com os dias de hoje, é uma coisa que eu descobri, que eu não sabia que existia, que chama racismo institucional. Que é um racismo que vem exatamente do governo, né? E é ele que praticamente perpetua o racismo na sociedade. Porque o governo, se ele demonstra uma atitude, o governo e as instituições do governo, polícia, aí o judiciário e tudo, a sociedade tende a copiar isso, né? Então, quando, por exemplo, o que acontece? Eu vi um vídeo de um moço que ele era apreendido, quase levaram o cara na porrada mesmo, não tem nem outra maneira de falar, porque acharam que a nota de $20 que ele entregou era falsa. Acharam, entendeu? Se eu entregasse uma nota de $20 falsa, ninguém ia nem fazer nada. Se fosse mesmo falsa, e é isso, passou, problema seu, vida que segue, só R$20, só $20, não importa. E aí eu fiquei pensando, sabe? Exatamente isso. A polícia foi lá e abordou o cara, e aí os cidadãos veem isso, crescem com isso e acham isso normal. E acham que é o certo. E aí vamos seguir, vamos indo nessa. Por exemplo, a falta de leis, é o que o próprio Dan falou. O governo não tem nem se organizado pra isso. É isso que a gente vê que perpetua hoje, né? E antigamente, como a gente sabe bem, e até hoje, né? A polícia é muito alinhada com o que a gente chamaria antigamente de nobreza, e hoje são as pessoas que são ricas e têm o poder do nome, né? Um nome poderoso, influente. E isso é expressivo com como a polícia e todas as outras instituições vão com um ataque super negativo frente aos negros, né? E aí a sociedade vai e copia e segue como se nada, e não tem importância, né? Um jornal. Antigamente, os jornais, quando teve a Lei Áurea, eles falavam tipo assim, foi encontrado um homem de não sei quantos anos morto, negro, devido ao álcool. E não tinha nenhum indício de que o cara era alcoólatra, que o cara bebia álcool, tipo, nenhum. Mas sempre significavam a culpa aquela pessoa, tirando a culpa do resto da sociedade, né? Tipo, não é culpa da princesa que assinou, não é culpa do que ele foi escravizado por 20 anos, não é culpa de nada disso. A culpa é dele porque ele bebia álcool. Tipo, e hoje isso acontece. Acontece quando a gente vê que um branco trafica droga e fala assim, empresário é suspeito de se envolver com drogas. E aí é traficante negro, ainda tipo assim, como se o negro tivesse alguma relevância pra essa situação, sabe? Tudo isso
faz parte de uma violência, sabe? Então isso, da mídia, do jeito que ela retrata, é uma violência. E tem escritores negros, tem cientistas negros, tem professores negros, tem, sabe, tem tantos estudiosos, tantas pessoas que podem falar que tem um puta de um potencial. Só que assim, essas pessoas, elas são omitidas. E essas pessoas, para chegar até onde ela chegou, é um puta sacrifício diante dessa sociedade. Você ser negro é você viver uma violência diária todos os dias e ela se manifesta de maneiras diferentes. E essas pessoas que conseguem chegar, sabe, que tem um puta de um currículo, mesmo assim elas ainda são omitidas. E daí você começa a pensar quantos jovens, sabe, tipo, com sonhos e não foram, tipo, barrados simplesmente pela cor de pele ou pela posição social. A posição social tem muito a ver com o fato histórico também, né? Então, o fato da maioria da população da favela ser negra começou lá no começo, quando teve a libertação dos escravos, e ele simplesmente, tipo assim, tá liberto, e é isso. O negro nunca teve uma escolha, sabe? Tipo assim, ele nunca foi liberto. E basta esse olhar mais crítico, talvez mais sociológico, sobre, enfim, não é nada muito escondido, é escancarado. As pessoas simplesmente aceitam e associam o negro mesmo como inferior, como que vai estar num canto da sala, que ele nunca vai ter a voz principal. É muito difícil mudar o que tá enraizado, que é um hábito, mas a gente tem que mudar. Um autor, um exemplo imenso, o autor é Machado de Assis, que era pintado como branco. Ele sempre foi negro, sempre foi. Inclusive, ele teve dificuldade de alcançar e de publicar as obras dele por isso, mas os quadros dele é tratado como branco exatamente por ser uma figura muito importante na nossa literatura. Quando você entra em um lugar, qual é a primeira coisa que você faz quando você pisa num lugar? Eu não tenho ideia do que você faz. O que eu faço eu piso no meu lugar, eu bato o olho no geral e vejo quantas pessoas pretas estão ali dentro. Parceiro, eu vou te falar que, na maioria das vezes, quando eu faço essa contagem, não chega um número que chega aproximadamente nesse 50% que a Fabi falou. Não acontece. Mas aí, quando você muda de região, então eu estou no curso de medicina, eu não chego nesse 50%. Mas quando eu vou para outro lugar, para quem não sabe, eu moro na Zona Leste de São Paulo, e antes de eu chegar no curso de medicina, eu frequentava muito aqui. Então eu jogava bola por aqui, eu vivia aqui, eu não saía da Leste. É incrível como os números mudam. O que vai definir essa predominância? Cara, infelizmente, na maioria das vezes, é o poder de capital. As lives que eu tava fazendo, eu tava fazendo com um grupo de alunos da faculdade. Se quiserem seguir no Insta, é @bencarson. Eu vou colocar. Se quiserem colocar aí, coloca. A gente tinha um foco de falar sobre a representatividade do profissional da saúde negro. Todos os profissionais que a gente pegou, tinha algumas coisas, eram sempre relatadas. A primeira coisa, eu chego num lugar, eu sou qualquer coisa, menos o médico, o supervisor e especialista em saúde pública. Exclui a capacidade técnica de uma pessoa só porque você olha para a cor de pele dela. E isso está diretamente ligado quando a gente fala sobre o racismo estrutural e institucional. Cara, essas duas partes do racismo são tão fortes e tão violentas que você não se dá a perceber a existência dele. Você tanto não se dá que eu fiz um vídeo também falando sobre racismo. É difícil você aceitar, mas eu vou contar pra você. Você é racista, cara. Não sei se você sabe, mas você é racista. Porque se você vive em uma sociedade racista, você faz parte desse meio. Então, dentro da sua construção, desde as menores idades até as maiores idades, isso fez parte de você. Isso está dentro do seu subconsciente. Você não percebe, mas ele está. Por isso que ele é estrutural, ele está dentro da sua estrutura, como você, como pessoa, e como estrutura, como sociedade, que é desde o micro, que é você, o macro, que é a sociedade. Isso é muito difícil. E vou mais, a Mi falou sobre Machado de Assis. Não era só que Machado de Assis tinha problema com entrar e acesso aos locais, ter a publicação. Machado de Assis tinha problema com a sua autoaceitação. Ele não queria ser negro. Embora os locais não queriam que pessoas negras tivessem esse poder, essa representatividade como o maior escritor brasileiro,
ele não queria ser negro. Você percebe como é agressivo uma pessoa negar a sua negritude? E teve uma época da nossa história que teve o governo estava numa política de branqueamento da população. Então, assim, quando imigraram italianos, japoneses, alemães para cá, não foi só para trabalhar na roça, porque agora não tinha mais escravidão, o tráfico de escravos estava proibido. Não. Também teve esse posicionamento do governo para buscar branquear a população, porque a maioria indígena, escravos, né, africanos, então negros, esse autoaceitamento do Machado de Assis é uma coisa que eu não sei se o Dan já teve isso na vida dele, mas eu passei, sabe? Então, tipo assim, de você se autoaceitar, porque quando você se determina mesmo negra, você assume uma carga muito pesada, sabe? Você de fato assume e trata frente a frente com uma violência. E, tipo assim, sempre esteve lá, você sempre soube dessa violência, mas sempre buscou ignorar. Então, quando a pessoa fala, tipo, você não é negra, você é moreninha, isso já tá mostrando um posicionamento totalmente racista. E, assim, você se autoaceitar, ter de frente esse racismo, você ter de frente tudo que seus antepassados viveram e passaram, sabe? Você assumir muita coisa e é uma coisa que machuca, é uma violência. Você não se sente representado, você, tipo, sente que você tem alguma coisa errada com você. Quando eu era pequena, meu livro favorito era um livro que a personagem principal era negra e era o único livro infantil que tinha uma personagem principal negra. Você não tinha princesa da Disney negra, você não tinha desenhos, ou se tem raro, que nunca é o principal, nunca é o protagonista. Então, isso vai criando na criança uma carga muito pesada de inferioridade mesmo. Na minha citação como negritude, o cabelo foi, assim, o meu as, foi a minha carta mais forte. Porque eu cresci vendo desenhos, eu sempre gostei de desenho, e assim, cara, não tinha um desenho que tinha um preto pra eu falar, eu. E eu também não me via como preto, e esse é o ponto. E qual foi um dos primeiros marcos da minha negação total? Eu gostava muito de Dragon Ball, e os personagens lá têm todos os cabelos lisos. E todo mundo falava pra mim por que o meu cabelo não balançava, que o meu cabelo era duro. Todo quem tá cansado de ouvir essas histórias. Beleza. Mais coisa, eu comecei a fazer progressiva no meu cabelo. E fazia. E, cara, quando a minha raiz começava a nascer, eu já ficava incomodado, eu queria ficar usando touca, eu queria ficar usando boné, enfim. Isso é tão marcante que o meu pai falava que ele se sentia mal por isso, porque ele olhava pra mim e via, eu vejo meu filho, eu vejo que a ascendência negra dele vem de mim e ele tá suprimindo essa ascendência negra. Ele não consegue diminuir o nariz dele, ele não consegue apagar um pouco da pele dele, ele não consegue apagar a gengiva que ele tem escura aqui em cima. Mas o cabelo ele consegue. E onde ele consegue, ele suprime isso. Eu preferia não ter cabelo do que ter cabelo crespo. Você percebe como isso é uma automutilação muito forte pra pessoa? Cara, ver as pessoas me zoarem porque, você tem o cabelo assim, era um negócio que doía tanto. Você tá numa fase de construção de personalidade, você precisa de uma massa. E aí eu comecei a namorar com a minha namorada, atual até hoje. A aceitação começou a vir com ela. Então o meu crescimento e a aceitação foi graças a ela. E eu cresci tanto que foi, não, pera. E se eu comecei a me permitir pensar, pera aí, mas eu não sou branco, né, velho? O que eu sou? E aí você começa o black, só que você vê que o cabelo não é só cabelo por ser cabelo, tem um significado do cabelo. E aí, cara, você vai se montando, se crescendo e você vai se transformando e você muda completamente. É porque você muda o seu olhar. Você começa a ver coisas que antes você não via. Talvez quando eu falei pra você que quando você entra num local, você conte os pretos, talvez você faça isso agora. Quando você começa a se entender negro e você começa a passar isso para as outras pessoas, você evolui muito. Eu acredito que a minha evolução foi muito quanto a isso. E um último relato que eu acho que eu falei muito, eu não tenho palavras para descrever a sensação de eu ter assistido Pantera Negra no cinema. Cara, foi uma coisa, me arrepia até agora, só de lembrar, juro pra você. Não existe um filme
que eu assisti que me arrepiou, me mexeu tanto comigo que Pantera Negra. Eu vi a gente preta sendo herói, gente preta sendo vilã, gente... Representatividade, cara, pra sua autoafirmação, pra você aceitar sua negritude é uma coisa tão poderosa que as pessoas não acreditam ou ainda não estão preparadas pra perceber, que quando você começa a reparar, cara, você dá muito valor pra tudo que é preto. Todo mundo que tá vendo isso, abraça um pouquinho isso, só um pouco. E vai digerindo e vai tornando isso parte de você. Porque você vai crescer. Eu não tenho dúvida que se você aceitar isso, você começa a crescer. E você começa a ver um monte de mazela social que você se cegava de propósito. Subconscientemente, mas de propósito. Quando você vê, por exemplo, um filmaço desse, você vê isso na TV e você fica tipo, meu, sabe? Tipo assim, negro também chega naquele lugar. Que causa um impacto muito grande, muito positivo em todas as pessoas negras, principalmente criança que está se formando. Causa uma confiança na criança e talvez ela nunca teve. A representatividade é uma coisa tão importante, e esse é o ponto que mostra isso, que ela incomoda as outras pessoas. Ela incomoda. Quando quando seus olhos são tão acostumados a ver branco. Ah, um coadjuvante preto, tudo bem. Ele ainda é branco. Mas quando muda isso, e você fica no 50-50, aí você começa a ver a importância. As pessoas, elas... É esse racismo estrutural. Não estão preparadas para ver um negro ganhando 1 milhão no horário nobre da TV. Não estão preparados para ver um negro dando palestra. Não estão preparados para ver um negro médico, cirurgião. Elas não estão preparadas para ouvir essas pessoas. Nós, para chegar e falar assim... Não estão. Pô, eu vou falar e você vai me ouvir. Você tá entendendo? Tô entendendo. Pode falar. Você é racista. Não sou. Eu te ignorei. Tchau. A questão de você se formar, se construir, eu acho que é exatamente a definição de como usar um óculos, entendeu? Então, no primeiro momento, você é um racistinha e você tem um problema de visão e você não enxerga as coisas. Que são as coisas como elas são, como a sociedade é. E você ignora, porque você não enxerga. A partir do momento que você se autoaceita, e você também, porque você é preto, que tá vendo isso, você foi racista, você é racista, só que você tá nesse processo. Você muda e você abraça a aceitação, você começa a estar disposto a perceber e a procurar essas coisas. Você coloca o óculos, o cenário muda tanto que é o simples fato de você enxergar as coisas como elas estão acontecendo, não como você quer que ela enxergue. Não que seja a situação de, eu enxergo isso, mas ela tá meio focada, eu não vou dar muito interesse aqui. Agora você começa a ver, crianças morreram ali, pessoas foram assassinadas injustamente aqui. Você não pode ter um carro de luxo sendo preto porque a polícia te para. Você começa a ver isso e fala, porra, isso é inadmissível. Então, quando você coloca esse óculos, não dá pra você tirar ele agora. Agora você tá vendo como as coisas são, como as coisas acontecem. E você não pode voltar atrás e falar assim, é assim, acontece, então tchau. Entendeu? E voltando ao começo, se você foi a pessoa que postou Black Lives Matter sem conteúdo, você é essa pessoa. Você é a pessoa que colocou o óculos, você viu que o Floyd morreu, sim, mas você tirou. Porque você viu que o Floyd morreu, você tirou e falou, foda-se, João Pedro. Foda-se. Você sai. Senta e escuta os pretos falarem de racismo. Agora, as pessoas já têm a informação, né? Que também é muito fácil de se achar. E agora cabe o que você vai fazer com essa informação. E coisas que estão tão na nossa frente e que se a gente ouvir, é o que a Fabi falou, sente e ouve. Se a gente ouvir, o que o Dan falou, coloca um óculos, para prestar atenção, sabe? Para não achar normal o que você tá vendo, porque não é. E tanta coisa que você pode fazer, como você pode mudar e como você pode ajudar, que você vai parar de se perguntar como que é, por que postar uma foto não é ser antirracista? Que você vai entender que tem muito mais que postar uma foto. Não é só porque, eu não sou negra que eu não posso pegar e ver os dados históricos, os dados atuais e enxergar como tá errado. Eu não preciso ser negra pra ver que tá errado, entendeu? Então eu só tenho a agradecer vocês por primeiro terem aceitado, segundo por mais uma vez, como sempre, me ensinarem tanto. Estar nessa conversa, nesse diálogo, só me fez querer saber mais e aprender mais, entender mais. E acho que isso é essencial. E é exatamente isso que eu queria passar. Ser mais observador.
incentivador a isso e sempre buscar trazer isso e não aceitar. Não ensaiamos, não treinamos, então foi tudo aqui, foi uma conversa genuína. Foi uma construção muito honesta, não teve manipulação de assuntos, vamos abortar esse, não, foi uma conversa. Nós conversando, a gente consegue direcionar esse assunto. Não é uma coisa perdida, não é uma coisa assim, nossa, como ele sabia e ela sabia, mas eu não sabia. Enfim, é presente, cara. Pegamos 3 pessoas distintas. E o assunto se cursou com essas 3 pessoas. Abertas a aprender. Por favor, coloque os seus óculos, por favor, reflita como você vive e continue com seus óculos. É isso que eu quero pedir para você. Porque você, talvez, sozinha, consiga melhorar algumas pessoas. Mas se todo mundo conseguir colocar o óculos, eu tenho certeza que vai ser uma sociedade, uma situação melhor para o meu irmão, vai ser melhor para o meu filho, vai ser melhor para o seu filho, vai ser melhor para todo mundo. Eduque-se. Não é difícil, é bom, faz bem pra alma, faz bem pro coração, faz bem pra tudo, faz bem pra sociedade e faz bem pra você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado dessa minha nova abordagem de falar de temas importantes, porque eu acho necessário e eu acho que eu posso usar essa plataforma pra alcançar o máximo de pessoas possível. Porque se eu tenho, é o que a Fabi falou, eu tenho a informação e eu quero disseminar ela. Eu quero que mais pessoas reflitam e mudem a sua maneira de enxergar o mundo e de agir pro mundo, como eu consegui refletir. Se vocês quiserem conversar mais com eles, comigo, enfim, as redes sociais deles estão aqui, as minhas vocês sabem que tá na vinheta. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem o que vocês acharam do vídeo e comentem subtemas que vocês querem que a gente fale sobre esse vídeo também, sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, com muitas abrangências, e a gente vai ficar mais que feliz de fazer mais um vídeo, porque foi uma discussão incrível. É isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo!